é bom demais, não é? Bom, abram comigo a palavra do Senhor, lá em Mateus 4. Aleluia. Mateus 4, nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 11. Eu vou ler aqui na Almeida Corrigida Fiel. Você, se não trouxe sua Bíblia, pode acompanhar. Aleluia. Diz assim a palavra do Senhor: Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. E, chegando-se a ele, o tentador disse: Se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem pães. Ele, porém, respondendo, disse: Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo o transportou à cidade santa e colocou-o sobre o pináculo do templo. E disse-lhe: Se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito que aos seus anjos dará ordem a teu respeito, e tomar-te-ão nas mãos, para que nunca tropeces com o teu pé em alguma pedra. Disse-lhe Jesus: Também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. 8. Novamente o transportou o diabo a um monte muito alto, e mostrou-lhes todos os reinos do mundo, e a glória deles. E disse-lhe: Tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Então disse-lhe Jesus: Vai-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele servirás. O 11. Então o diabo o deixa, e eis que chegaram os anjos e o serviam. Amém? Pode se assentar. Eu queria que você fechasse o olho mais um minutinho, para você orar nesse momento, para que o Senhor, Ele fale ao seu coração nessa noite, para que Ele fixe a palavra dEle no seu coração, amém? Então feche os seus olhos. Senhor, nós queremos colocar diante de Ti o nosso coração, nossa mente. Senhor, tira toda distração, tudo aquilo que tente, Senhor, contra a Tua palavra, contra aquilo que o Senhor tem para fazer em nossas vidas, Pai. Na mente, Senhor, de cada filho Teu nessa noite, Pai, nós Te pedimos que o Teu Espírito Santo esteja aqui. Nós clamamos pela Tua presença, Espírito Santo. Continua fazendo a Tua obra em nós, traz vida à Tua palavra, Senhor, e opera em nossos corações para a glória de Deus, em nome de Jesus Cristo, amém? Glória a Deus. Eu queria pedir para o Mano, tu consegue dar uma olhadinha nos ares, aquele ar ali, tu pode, mano, tu é fera, leu meu pensamento, não precisava nem ter falado, baixar eles, eu acho que eles estão muito acima, aleluia, também estou sentindo calor já, glória a Deus. Bom, esse texto sempre me chamou a atenção por um detalhe, sobre a identidade de Jesus Cristo, porque Satanás, ele continua trabalhando e agindo da mesma maneira, desde Gênesis, né? Desde Gênesis ele continua fazendo da mesma maneira, e é tão interessante que Jesus, aleluia, ele foi tentado, né? Aqui, a Bíblia diz que é tão interessante, porque a Bíblia está dizendo aqui, que o Espírito, então, foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto. O Espírito que nós vemos aqui é com E maiúsculo, então foi o Espírito Santo quem conduziu Jesus ao deserto para ser tentado pelo diabo. Então Jesus, ele chegou no deserto e a Bíblia fala que ele jejuou 40 dias, é bem provável que Jesus tenha bebido água, né? E a palavra de Deus aqui não fala isso, mas Jesus teve fome. Quando Jesus teve fome, Satanás chegou e falou com ele. É bem provável que antes de Satanás falar com ele e Jesus ouvir, Jesus já vivia uma guerra, talvez uma guerra interior,
dele, ele era 100% Deus e 100% homem. Jesus, ele precisava, como homem, fazer algumas coisas, e uma delas seria lutar contra a sua natureza humana. Mas a Bíblia diz que ele não tinha pecado. Mas a Bíblia também diz, lá em Hebreus, se eu não me engano, 5:38, que Jesus, ele aprendeu a obedecer pelo sofrimento. Olha só, Jesus não precisava aprender a obedecer, mas ele cumpriu toda a justiça. Quando Jesus chega diante de João Batista, aquele que pregava a mensagem do arrependimento, Jesus não precisava se arrepender. O batismo naquele momento era um sinal público de que a pessoa se arrependia dos seus pecados, e ela era mergulhada, ela era colocada embaixo da água, e Jesus chega diante de João Batista, e João Batista, aquele que um dia antes disse, eis ali é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus não precisava se batizar, mas Jesus chegou diante dele, e aí João Batista olhou, Senhor, eu que teria que ir a você, e você vem a mim? Jesus olhou para ele e diz, ali se eu não me engano no 3:17, é necessário que se cumpra toda a justiça. Ou seja, Jesus, aquele que justifica do pecado, o Filho do Deus vivo, sem pecado, perfeito, 100% homem, 100% Deus, porque para ser 100% homem, ele tinha que viver o que o homem viveu. A Bíblia fala em Hebreus que ele foi tentado em tudo, mas sem pecado. Porém, ele fez isso para a justiça. Para a justiça. Era a justiça de Deus que requeria de que alguém morresse, mas só que teria que ser alguém que não tivesse pecado. Jesus, ele não tinha pecado. Aleluia, aleluia. Nós precisamos crer em tudo que a Bíblia fala. Você crê nisso? E a Bíblia diz que Jesus foi gerado pelo Espírito Santo no ventre de Maria. Aleluia. Jesus, ele foi gerado pelo Espírito de Deus. Ele não nasceu da carne, como eu e você. Aleluia. Então Jesus, ele foi conduzido pelo Espírito Santo, e no deserto o Espírito Santo estava com ele. Talvez a sua mente tenha tido batalhas, e é tão interessante que nós vemos Deus preparando Jesus para a batalha que ele iria viver no deserto, porque logo após Jesus sair de dentro da água, e o Espírito Santo descer sobre ele, aleluia, glória a Deus. Logo após isso acontecer, o próprio Deus disse do céu, este é meu filho amado, em quem tenho prazer. Fala aqui em Mateus 3,17, vamos colocar ali para ler juntos, Mateus 3,17, eu queria que você lesse comigo, Mateus 3,17 aqui no telão, em voz alta, pode ser? 3,17, quando a gente vê uma palavra que liga, né? Porque a Bíblia, antigamente ela não tinha capítulo, era escrita corrida, né? Quando a gente lê aqui no 4:1, então, aconteceu alguma coisa importante antes, não aconteceu? Para ter um então, não aconteceu? Então, e o que aconteceu foi isso, e eis que uma voz, vamos lá? E eis uma voz dos céus dizia, este é meu filho amado, em quem me comprazo. Coloca na NVI agora, eu gosto demais de olhar as traduções. Então uma voz dos céus disse, este é meu filho amado, em quem tenho prazer. Deus, ele fez algo, ele disse algo para Jesus, ele afirmou a sua identidade, ele aprovou Jesus, porque ele disse que tinha prazer, aleluia, e ele chamou ele de filho, gente. 3 coisas, afirmação, aprovação e amor, estava escondido nessa mensagem. Ou seja,
Deus preparou seu filho para a batalha que ele iria viver. E é tão interessante que Satanás, ele continua trabalhando do mesmo jeito. Se a gente for ler Gênesis, a gente começa a ler a palavra de Deus em Gênesis ali, e aí a gente vai ler a história de Eva. E a palavra de Deus fala ali em Gênesis 3, que a serpente chegou perto de Eva e perguntou, vamos lá, vale a pena dar uma visitada na palavra, né? A gente sempre tem que estar visitando a palavra. Gênesis 3 diz assim: ora, a serpente, a mais astuta de todos os animais do campo que o Senhor Deus tinha feito, ela é astuta. O diabo é astuto. Assim, e esta disse a mulher, e assim disse Deus: não comerás da árvore do jardim? Olha só, a serpente astuta, fazendo o quê? Semeando dúvida. Ali não tinha como elas falar da dúvida da identidade, mas tinha da obediência. Aleluia. Depois nós vamos falar dos traços dela, mas é bem claro. E disse a mulher à serpente: do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus. Quem disse? Deus. Não comerás dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis. Eita, certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que comeres se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. E viu a mulher que aquela árvore era boa de comer e agradável aos olhos. Interessante que Deus diz para não tocar e não comer. E Satanás ali, ele induziu Eva que ela comesse, e Eva comeu e deu para o seu marido. Eita, mulher tem influência na vida do homem, né? Não tem? Olha para a esposa do seu lado e fala assim: você tem influência na minha vida. Aleluia. Por isso que eu preciso conversar bastante contigo. Fala para ela aí. Né? Sempre me perguntei isso. Que história é essa? Por isso que eu tenho que estar sempre próximo da minha esposa, conversar com ela. Aleluia. Eu lembro do fato de eu não ouvir minha esposa, principalmente quando eu casei, eu tinha mais dificuldade de conversar com a esposa. O homem, quando é novo, né, novinho no casamento, ele conversa pouco, né, mas não tem que ser assim, tem que conversar bastante. Amém? Amém, casal? Glória a Deus. E então ela trabalha da mesma forma, ela continua gerando dúvida. Por isso que Satanás, quando ele chegou diante de Jesus, naquele momento de necessidade física de Jesus, Jesus estava com fome, a palavra de Deus diz que ele teve fome, e Satanás chegou perto dele: se tu és o Filho de Deus, transforma essa pedra em pão. Mas Jesus, ele estava vivendo algo, ele iria viver algo que ele sabia que ele precisava morrer para ele mesmo, para as necessidades dele. Jesus, ele é o exemplo meu e seu, e nós precisamos viver assim como Jesus viveu. Jesus ali, ele olhou para Satanás, sabendo que ele era filho de Deus, então ele nem deu atenção para essa parte, mas ele falou sobre o pão, porque Jesus tinha poder para transformar aquela pedra de pão, não tinha? Tinha, mas Jesus não se preocupou com a necessidade dele. Jesus se preocupou em fazer a vontade do Pai, em concluir a tentação dele. Aleluia. Em ser tentado, em ser provado. E aí Jesus, ele olha para Satanás e ele usa Deuteronômio 8, se eu não me engano 8:6 ou 8:7, que diz: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Eu fiquei pensando, o homem consegue viver só de pão, só de alimento físico? Não consegue? Não consegue, gente? Consegue, só que ele não consegue ter o espírito dele vivo. Ele consegue alimentar o seu corpo físico, não o espiritual. Para o espiritual nós precisamos da palavra de Deus.
nós precisamos da palavra de Deus. E aqui é algo que eu quero puxar agora para uma questão que todos nós vivemos. Não há quem não tenha luta, não há quem não seja tentado, não há quem não passe por provas. Porém, a palavra de Deus é a espada do Espírito. Efésios 6:10 diz: no demais, irmãos, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, para que podeis resistir às astutas ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra carne nem sangue, é sim contra principados, potestades, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Ou seja, quando você diz: Jesus, eu quero te servir, Jesus, eu quero ir para a igreja, Jesus, eu quero fazer a tua obra, começa uma guerra. E o diabo, ele conhece todas as nossas fraquezas, ele é muito mais velho que a gente, e ele também é criação de Deus, gente. Ele também é criação de Deus. Aleluia. Por isso que eu e você precisamos estar sempre. E ele, claro que ele não tem poder, quem tem poder é Deus. Logo após o pecado, Adão, porque é interessante, o que o pecado faz? O pecado nos afasta de Deus, o pecado traz vergonha. O pecado faz isso. Quando abriram-se os olhos, Adão e Eva olharam e viram que estavam nus e temeram, diz a palavra de Deus. Temeram, eles ficaram com vergonha, tiveram temor de Deus. E o que eles fizeram? Cozeram com figueira. Eu fico imaginando eles costurando figueira. Já viu a folhinha de figueira? Deu bastante trabalho, não deu? Foram lá, cozeram figueira, se tamparam ali. E aí quando eles ouviram Deus, eles correram, se esconderam. Deus chegou, Deus é ótimo. Adão, onde é que tu está? Claro que Deus sabia onde ele estava. Como Deus gosta de ouvir, como Deus gosta do relacionamento, como Deus gosta de nos conhecer mais, como Deus gosta de ouvir de nós, quem nós somos. Aleluia, aleluia, aleluia. E aí Deus, ele olha para Adão e Eva e ele fala: o que vocês fizeram, que vocês descobriram que estavam nus? E Adão já bota a culpa na mulher, né? A mulher que tu me destes, me deu da maçã de comer. Né? E aí a mulher: a serpente que o Senhor botou aí no jardim, que o Senhor criou, me deu da maçã, me convenceu. E aí Deus começa o juízo sobre o homem e sobre a serpente. E se nós vermos lá, Deus começa com a serpente, e ele diz: do pó comerás. Aleluia. O pó, ele tem muito a ver com, porque a palavra de Deus, muitas vezes ela é literal, muitas vezes ela é simbólica, mas o pó tem a ver com quem nós fomos feitos. O pecado da humanidade é alimento para Satanás, o pecado do mundo é alimento para o diabo. Por isso que a igreja, ela tem que lutar contra o pecado. A igreja precisa se posicionar, e quando eu falo igreja, eu não falo só um, eu falo nós todos. Porém Deus trabalha individual, na vida de cada um, na identidade. Você precisa saber quem você é em Cristo, que você é filho de Deus, que você é amado, que você é escolhido, que você é aprovado. Porque daí quando você está nesse lugar, você vive batalhando as tuas guerras, as tuas batalhas, ciente de onde você pode chegar. Aleluia, aleluia. E Satanás, ele quer incutir dúvida. Satanás, ele quer operar para tentar nos tirar daquilo que Deus estabeleceu. Jesus, em João 14, 15, 16, 17, Jesus falando do Espírito Santo, e ele diz: e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, o Espírito da verdade, que o mundo não conhece, mas vós conheceis, porque Ele habita convosco, e estará em vós. Não vos deixarei órfãos, eu vou para o Pai. Jesus, Ele se coloca aqui como o Pai junto com o Pai, porque um pouco antes Ele tinha dito: quem me vê, vê o Pai. E aí Jesus diz: não vos deixarei órfãos. O Espírito Santo é quem traz a identidade de filho na minha vida. O Espírito Santo, ele é para estar no relacionamento. Eu preciso estar no relacionamento com o Espírito Santo, que me transforma, que me cura, que me liberta. João 16, 8
diz que o Espírito Santo é quem convence o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado porque não crê em Jesus, a justiça de Deus. Jesus é a justiça de Deus. E aí Adão e Eva vestido com aquele negócio que não serviu para nada, Deus falou, isso aí não serve para nada. Aí o que aconteceu? O primeiro sacrifício, ou seja, pecado necessita de derramamento de sangue, e ali aconteceu o primeiro sacrifício. A Bíblia não relata se foi o cordeiro, mas foi um derramamento de sangue, porque Deus os cobriu com pele de um animal. Aleluia. Tudo isso é o que o pecado causa. Quando a gente se converte, a gente aprende que as catástrofes, que tudo o que está ligado a sofrimento e dor, tem causa do pecado. As mortes, as injustiças, causa do pecado. Somente Jesus é a justiça de Deus para aquele que crê. Então nós precisamos crer naquilo que Deus pode fazer. Em meio às batalhas, o que Deus quer te ensinar? Em meio às lutas e às tentações, o que Deus quer te ensinar? O Espírito da verdade, Ele mostra o que tem dentro de nós. Ele mostra as nossas fraquezas, Ele mostra os nossos pecados. Por isso que a gente precisa jejuar, para matar a carne. Carne não se converte, carne não se converte. A gente lê isso, é princípio do Evangelho, Gálatas 5,16 em diante. Pois é o conselho do apóstolo Paulo, andai no Espírito, para que não cumpris as concupiscências da carne. E aí fala das concupiscências da carne: ira, pelejas, dissensões, heresias, idolatria. E aí vai falando ali das coisas, e contra essas coisas não há lei, para aqueles que crucificaram a carne em Jesus, para aqueles que matam a carne em Jesus. Então em Jesus nós precisamos matar nossa carne. Eu lembro que muito tempo atrás, quando eu me converti, eu tive um encontro com Deus muito forte, e eu lembro que eu lutava contra a minha carne sozinho, e Deus, para quebrar o meu orgulho, para quebrar qualquer resquício de religiosidade que pudesse refletir no meu futuro, na minha caminhada com Ele, eu caía muito, no comecinho da minha conversão ali, os 2, 3 primeiros anos, foi uma luta para mim, me livrar de alguns pecados que vieram na minha carne. E eu lembro de um dia eu entender que eu era um miserável, porque cada queda me fazia me fortalecer mais. E eu lembro que uma das quedas eu falei: Deus, acabou, o Senhor desistiu de mim. E eu lembro que Deus me falou: enquanto tu está vivo, eu não desisto de ti. Porque Deus, Ele não abre mão de nós, Ele nos comprou, Ele vê o futuro, Ele não está preso nesse tempo. E aí eu peguei uma palavra como decreto para a minha vida. Eu peguei João 8,37, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E aí eu falei: Jesus, é Tu que me liberta, não sou eu. Aí eu entendi porque a gente orava e dizia: só Tu és santo, só Tu és santo, só Tu és santo. E aí eu comecei a conhecer a palavra de Deus, e a palavra de Deus começou a trazer alívio para a acusação que Satanás tinha para a minha vida, para que eu desistisse da minha caminhada, para que eu desistisse do chamado de Deus para a minha vida. E eu comecei a encontrar a palavra, e na palavra eu comecei a encontrar força. O meu espírito foi sendo vivificado pela palavra viva que o Espírito Santo traz, porque nada melhor do que a palavra viva de Jesus. Eu lembro que eu lia tantas coisas antes de ter meu encontro com Deus. Eu lia ciência, eu gostava de ler. A leitura foi algo que eu aprendi com meu tio ateu, e glória a Deus pela vida do meu tio ateu, que me deu o meu primeiro livro, com 16 anos. Leia, depois a gente conversa. E aí eu aprendi com ele de marcar, riscar, e como isso foi bênção. Eu sempre falo para ele: tio, obrigado, tio. Obrigado, eu falo para ele. Eu amo meu tio, ele é bênção de Deus na minha vida. Deus colocou esse tio na minha vida, ele nem sabe disso,
Esses tempos aí andaram mandando as ministrações que eu falei dele. Falei, ai, vai trazer problema na família isso. Ai, mas foi tão bom isso, porque eu não tinha identidade. Pela falta da paternidade, pela falta do meu pai presente, eu tinha dificuldade de saber quem realmente eu era, até Jesus entrar na minha vida. Eu li em 1 João 5,9, se recebemos o conhecimento, lá diz testemunho, o conhecimento dos homens, Deus tem um conhecimento, testemunho, muito maior, que é testificado, que é por conhecer a Cristo Jesus, seu Filho. Quem tem o Filho, tem a vida. Quem não tem o Filho, não tem vida. Quem tem o Filho aqui? Tu tem vida. Creia nele, creia naquilo que ele pode fazer na sua vida. Creia que nessa batalha Deus tem uma vitória no final. Permaneça firme nessa tentação, permaneça firme lutando contra as astutas ciladas do diabo. O diabo não é para ser pregado, né? A gente não deve falar do diabo. Eu não gosto muito de ficar falando nele, não. Até porque eu já tive situações de coisas que aconteceram e eu fiquei em dúvida. Eu falei, Deus, o que eu vou falar? Deus fala de Jesus, fala do Evangelho, porque o Evangelho é poder de Deus, o resto não tem. Mas é que o diabo, ele quer filho também, sabia? Você sabia que o diabo quer filho? A Bíblia diz isso. A Bíblia diz isso. Quando Jesus olhava para os fariseus, eles diziam, nós somos descendência de Moisés, de Abraão. Jesus fala assim, vocês são filho do diabo. Jesus falou para eles isso. Então, quanto é sério não crermos em Jesus? Por quê? Porque eles não criam em Jesus. Todo aquele que é do meu Pai, que é do Pai, que é meu, ele ouve minha voz e me segue. Amém? Você está aqui porque você ouviu a voz de Jesus e o seguiu, e está com Ele, está vivendo com Ele. Amém? Glória a Deus. Então, não se preocupe, Ele está lutando a sua batalha. Se nós pudéssemos ver, né, que nem aquele moço lá do Velho Testamento, que ele olha para o profeta e ele diz, Senhor, nós estamos perdidos, olha o tanta gente. Daí Deus abre os olhos espirituais dele e ele vê carruagem de fogo, anjos guardando. É assim na minha vida e na sua vida. Deus tem nos guardado da tentação. Você crê? Aleluia. Mas a maior luta do homem é a sua carne. Aqui Jesus, ele foi tentado em 3 áreas. Ele foi tentado na fome, ele foi tentado na identidade, ele foi tentado nas posses e na segurança dele. Quando o diabo transportou Jesus, colocou ele em cima do pináculo, no alto do templo, e ele olhou e falou, olha, está vendo toda essa glória, né? Vamos ler aqui, transportou, então 5, então o diabo transportou a cidade santa e colocou sobre o pináculo do templo e disse, se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito, que aos seus anjos dará ordem ao teu respeito, e tomar-te-ão nas mãos, para que nunca tropeces com o teu pé. Ele tocou no orgulho. Se tu é o Filho de Deus, tu é guardado. Se tu se jogar daqui, nada vai acontecer contigo, porque a palavra de Deus, ela garante que os anjos vão te segurar, para que tu não tropece. O diabo olha, astuto, né? Usou a própria palavra, gente. Está entendendo? Olha só como nós precisamos conhecer a palavra de Deus, como nós precisamos conhecer a Bíblia. E aí Jesus, mais uma vez, ele usa a palavra de Deus, disse-lhe também, está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. E aí o diabo novamente, diz aqui a palavra no 8, o transportou a um monte muito alto, e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. Interessante que Jesus foi tentado na segurança dele. Você crê que Deus está cuidando de ti? Você crê que se cai um fio, se não é se cai um fio da nossa cabeça, foi permitido por Deus, não é assim que a Bíblia diz? Então nós temos que crer na palavra de Deus. Amém? Claro que a gente vou repetir o que Jesus disse, sejam astutos como as serpentes, né? Mas simples como as pombas, né? Simplicidade, mas estar atento, vigiar e orar, né?
para que não entreis em tentações. A carne é fraca, disse Jesus, quando foi tentado pelo diabo no Getsêmani. E que a opressão que caiu sobre aquele lugar fez com que os apóstolos dormissem. Estavam tudo dormindo. Jesus ficou indignado. Fique pensando em Jesus, né? Ele falou: Deus, olha só o que tu me arrumou, Deus. Olha só o que tu me arrumou. Esses são os que vão pregar o evangelho, Deus. Olha, Senhor, nem consegue nem ficar uma hora orando e vigiando, já estão tudo dormindo, Senhor. Estou passando tentação aqui. Eu gosto de Jesus por causa disso. Que Ele pega aquilo que não é para mostrar que Ele é. Então eu não quero ser. Está entendendo? Eu não quero ser. Porque aqui Jesus foi tentado no orgulho. O diabo olhou e falou: ele, olha, se tu é o filho de Deus, tu pode se jogar daqui para baixo, que não vai acontecer nada contigo. Tu é o cara, o filho de Deus. Os anjos vão vir correndo do céu, vão te agarrar, segurar e não vão deixar tu cair, porque a Bíblia está dizendo isso de ti. Jesus falou assim: não tentarás, está escrito, não tentará o seu Deus. Como é interessante quando nós reconhecemos que nós não podemos. Orgulho foi o único pecado que eu ouvi audível na minha vida, quando Deus falou para mim do meu pecado. Quando eu tive meu encontro com Deus, assim, eu falei: Deus, qual é o meu pecado? Chorando, me humilhando. Deus disse que eu era orgulhoso. E eu falei: meu Deus, eu sou orgulhoso. E eu comecei a entender quão grave era o orgulho. O orgulho te cega. O orgulho é um princípio de Satanás. O orgulho quer que a gente fique parecido com ele, porque ele estava no céu, ele tinha tantos talentos, ele era o querubim ungido do Senhor. E até que se encontrou, Ezequiel 28:14, até que se encontrou iniquidade nele, e aí ele caiu. Ele caiu. Algumas vezes eu falei: Senhor, mas a serpente realmente é o diabo? Apocalipse 12:9 diz: e eles o venceram. Vamos ler lá. Apocalipse 12:9. Diz assim: e foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamada o diabo e Satanás, que engana todo mundo. Ele foi precipitado na terra, e os seus anjos foram lançados com ele. Eu gosto dessa parte do 10 do 11, vou ler também. E ouvi uma grande voz do céu que dizia: agora é chegada a salvação, a força e o reino do nosso Deus e o poder do seu Cristo, porque já o acusador de nossos irmãos é derrubado, o qual diante do nosso Deus os acusava de dia e de noite, e eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho, e não amaram as suas vidas até a morte. Às vezes eu fico pensando sobre amar a vida, sobre amar a minha vida, sabe? Fico pensando sobre isso. Fico pensando sobre amar as coisas da vida, porque Jesus, ele foi tentado no mundo. Jesus foi tentado com as coisas do mundo. O diabo depois o transportou ao alto monte. O diabo é atrevido, né? Eu sempre perguntava isso: Jesus, o Filho de Deus, o homem santo, sem pecado, a justiça de Deus na terra, que ia morrer pelos nossos pecados. E o diabo pegou ele e o transportou, colocou ele no pináculo, depois levou ele para o monte. Que bagunça, né? Que atrevido, não é? E Jesus se deixou ser levado, porque ele precisava cumprir toda a justiça, ele precisava ser um homem, que nem um homem. Sabe, Jesus, ele conhece todas as tuas dores. Jesus, ele conhece todas as tuas lutas. Jesus, ele conhece todas as tuas falhas. Essa é a parte boa, porque o Espírito da verdade, que conscientiza do pecado, da justiça, do juízo, ele traz dentro de nós o quanto miserável nós somos. O apóstolo Paulo foi a minha referência quando eu me converti. Eu falava: eu quero ser que nem Paulo. Difícil, viu? A gente vai amadurecendo, vai vendo que é difícil, que daí a gente nem foi escolhido para ser igual a ele, né? Mas eu lembro do sofrimento dele. Ele diz: pai, já orei 3 vezes, e a Bíblia registra, já orei 3 vezes, tira esse espinho da minha carne.
E Deus falou para ele: a minha graça te basta, pelo meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. A tua fraqueza é poder de Deus, amém? Quando você está fraco, é porque Ele está forte. Por quê? Porque é o poder dEle que se aperfeiçoa na sua fraqueza, não o seu poder, não o seu poder. Então, quando eu reconheço que sou pecador, eu dou oportunidade para Deus dizer que a graça dEle me basta, é o favor imerecido, é o lugar onde eu preciso estar, em Jesus. Eu me arrependo, eu peço perdão pelo meu pecado e eu recebo perdão, porque eu estou vivo, e Ele está me libertando, Ele está me curando, Ele está me fazendo seu filho, Ele está inserindo a identidade de filho em mim. Se eu tinha orgulho, eu não tenho mais, agora eu sou humilde, porque eu aprendi com Jesus. A Bíblia diz que Ele não usurpou o ser igual a Deus, mas Ele aniquilou-se a si mesmo, tomando forma de homem. Ele foi servo até a morte, morte de cruz, pelo que Deus o exaltou acima de todo nome, nos céus, na terra, embaixo da terra, e todo nome se dobrará ao nome de Jesus Cristo, amém? Então todo o poder que há na terra, e esse Deus nos comprou. O diabo disse: olha, eu te darei toda essa glória. Nós não precisamos da glória do mundo, nós precisamos da glória de Deus. Ele queria que nós amássemos o mundo. A Bíblia diz: não ameis o mundo, nem que no mundo há, porque o amor do mundo tem a concupiscência da carne, concupiscência dos olhos. Eva olhou para a maçã, e ela viu que era agradável a comer, ela viu que era agradável aos olhos, e boa para se comer. A concupiscência dos olhos, aquilo que às vezes parece ser tão belo, às vezes traz morte. Por isso que eu e você, no meio da tentação, precisamos do Espírito Santo. 1 Coríntios 10 diz que Deus, Ele conhece a nossa estrutura, e com a tentação sempre virá o escape, sabe? Eu lembro de José, a mulher de Potifar, ali, para aquele jovem, um jovem puro, sendo tentado, o que ele fez? Saiu correndo, até as roupas do homem ficou. É isso que nós temos que fazer. Aqui eu falo para os homens, né? E para a mulher também, não sei. Temos que correr do pecado. Toda aparência do mal, a Bíblia diz, nós temos que rejeitar tudo aquilo que não agrada o Senhor. A Bíblia diz que nós nunca somos tentados. Aleluia. Pode dar um glória a Deus aí? Amém. De onde vêm as guerras e pelejas entre vós? Porventura não vem disto a saber dos vossos deleites, que nos vossos membros guerreiam? Cobiçais e nada tendes, matais e sois invejosos, e nada podeis alcançar. Combateis e guerreais, e nada tendes, porque não pedis. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para guardardes em vossos deleites. Adúlteros e adúlteras, não sabeis que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui inimigo de Deus. Ou cuidará a vós, o que diz a Escritura: o Espírito que em vós habita tem ciúme. Eu já vivi situações em que eu senti que o Espírito Santo estava com ciúme de mim, porque nós vivemos no mundo, nós estamos no mundo, mas nós somos o sal do mundo. O sal do mundo, ele tempera, ele traz sabor. Sabe, viver é bom, gente. Ter uma boa casa, ter um bom carro, ter posse, é bom, gente, não é ruim. E o diabo sabe disso. Mas o meu coração, ele precisa estar em Deus, eu preciso saber que isso aqui tudo vai ficar. Há momentos que são momentos de se deleitar nas coisas que Deus entregou nas nossas vidas. O apóstolo Paulo, muito comprometido com Deus, ele diz: olha, se você é casado, finja que não é. É estranho isso, né? Como se não fosse, ele diz, ele usa, não finja que não é, como se não fosse, porque é bom casar. Eu amo minha mulher, gosto de fazer declaração de amor para ela, porque daí depois eu não apanho também, né? Porque às vezes eu falo dela, ela: por que tu falou de mim?
Mas é bom demais ter alguém do seu lado. É bom demais ter uma casa, deitar na sua cama. Nós ouvimos sobre gratidão no mês de novembro. Como nós precisamos ser gratos. Gratidão abre as portas da prosperidade. Gratidão tira o alvo daquilo que tira a nossa fé e nos coloca no lugar da fé, porque gratidão é aquilo que nós não vemos, e nós vivemos pela fé. Então Deus, Ele vai te dar tudo que tu precisa, só que Ele nunca vai te dar algo que possa roubar você dele, porque você é o que mais tem valor para Ele. Amém? Amém, igreja? Qual a sua identidade em Cristo? Qual a sua identidade em Cristo? Como você tem vivido? Quantas vezes que eu falei para os jovens Provérbios 4:18, Provérbios 4 diz que a vereda do justo é como a luz da aurora, vai raiando, raiando, até se tornar dia perfeito. O nosso caminho, muitas vezes, ele vai ter tentações, vai ter lutas, mas a palavra de Deus nos garante que nós somos filhos. Sabe qual o lugar que eu e você precisamos estar? Há muitos anos atrás eu comecei a ler, e eu lembro de buscar, até decorar, que é Romanos 8, do 31 ao 39, que diz: que diremos pois estas coisas, se Deus é por nós, quem será contra nós? Sabe, Deus é por você, Deus é por você. Por mais que pareça que as coisas estão ruins, Deus continua do teu lado, Deus continua cuidando de você, Deus continua no governo da sua vida. Amém? Você crê nisso? Você crê nisso? Aquele que nem mesmo a seu próprio filho poupou, antes o entregou por nós, como não nos dará todas as coisas por ele? Quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? Você é o escolhido de Deus? Você sabe disso? Você tem certeza disso? Olha, o diabo gera dúvida, hein? Só que não, agora eu estou te perguntando porque eu quero que tu afirme isso, para tirar toda a dúvida. Você é o escolhido de Deus. E a Bíblia está dizendo aqui: quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica, Deus quem te justifica. Deus conhece teu coração, Deus conhece a tua vida. A tentação veio, você conseguiu fugir? Aprovado. Se você não conseguiu, peça perdão, Deus está te acolhendo do mesmo jeito, Ele não vai abrir mão de você, você é filho. Filho, quantos pais aqui viram filho comer terra? Eu, quando era pequeno, comi terra. Comi, aí eu descobri que não era bom, né? Mas nem por isso eu deixei de ser filho do meu pai e da minha mãe, continuei sendo filho. Foi uma escolha errada. Escolha errada todos fazem. Aleluia. É bom que nós não escolhamos errado, porque hoje nós temos o Espírito Santo que nos mostra. Amém? Quem é que condena? Bom, é Deus que justifica. Em Jesus Cristo somos justificados. Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem é que condena? Pois é Cristo quem morreu, ou antes, quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus, e também intercede por nós. Jesus, Ele olha do céu e Ele conhece a tua vida como ninguém. Você é dele, todos aqui que estão aqui são dele. Pode dizer um glória a Deus por isso? Amém. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, a angústia, a perseguição, a fome, a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito: por amor de ti, somos entregues à morte todo dia, somos reputados como ovelhas para o matadouro. É assim que o mundo nos vê, gente. É assim que o mundo nos vê. É assim. Mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque estou certo que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem a potestade, nem o presente, nem o porvir, nem altura, nem profundidade, nem alguma outra criatura nos separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus nosso Senhor. O amor de Deus é o que nos sustenta. Ser filho amado, viver relacionamento, você é aprovado. Várias vezes eu senti Deus me aprovando. Deus me aprovando.
Quando alguém me elogia, eu fico com medo, sabe? Ah, pastor, tu é uma benção. Eu fico com medo, porque eu sei de onde eu saí, quem eu sou, e só Deus sabe quem eu sou. Ele continua me justificando. Eu continuo lutando contra o pecado. Eu continuo lutando contra a minha carne. Mas eu não estou sozinho. O Espírito Santo está comigo. Ele é o meu consolador. Ele é o Espírito da verdade que o mundo não conhece. Amém? Queria que você ficasse de pé nessa noite. Quem sabe quem é, se você sabe quem você é, muda toda a tua história, você começa a ter paz. Porque vão falar de você, vão. Você acha que não? Tu vai ser perseguido? Vai. Ô pastor, estou falando que eu posso ser perseguido? Pode, a gente não sabe. Amanhã ou depois, o anticristo pode se manifestar aí, o Espírito Santo, a palavra de Deus diz que o espírito do anticristo já está aí no mundo. Ele odeia crente, ele odeia quem professa a palavra. Toda vez que eu e você decidimos ir passar por um deserto, Satanás está lá. E a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, precisa estar empunhada na vida do cristão. A palavra de Deus precisa ser decretada nas nossas vidas, dentro do nosso lar, dentro da nossa igreja. A Bíblia diz que a igreja, ela é do Senhor, ela é um corpo, e você faz parte do corpo. Amém? Então você precisa crer e pedir: Jesus, planta a tua identidade em mim, que eu possa entender quem eu sou em ti através de Jesus todos os dias, que eu possa viver os processos. Semana passada a gente falou aqui que a tribulação produz paciência, e a paciência, né, ela produz experiência, e a experiência não nos traz confusão, porque o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo. É o amor que faz você permanecer. A Bíblia diz que a nossa maior luta hoje, para nós que estamos nos finais do tempo, e eu creio que está próximo realmente a vinda de Jesus. Aliás, nós como cristãos, nós deveríamos pensar que Jesus volta amanhã, ou volta hoje, porque assim a Bíblia diz, né? Os apóstolos, os discípulos estavam todos esperando a volta de Jesus. Em Atos, todo mundo vendeu tudo. Imagina se nós fizéssemos igual agora, todo mundo vendesse tudo. E eles dividiram o dinheiro para cuidar dos pobres. Aleluia. Olha que coisa maravilhosa. Então nós precisamos viver a plenitude da igreja de Jesus. Precisamos entender quem nós somos nele, firmados na identidade de Cristo, para que nós não sejamos enganados, ou enganemos a nós mesmos. Amém? Identidade traz certeza de quem você é. Sabe que Deus está cuidando, porque no final os anjos vieram e o serviram. Deus providenciou o que Jesus precisava. Deus continua sendo a fonte dos seus filhos. Você já chamou Deus de Pai? Você chama Deus de Pai? Chame Deus de Pai, porque Ele é seu Pai. Eu queria chamar aqueles que foram escalados para servir a ceia. E enquanto o louvor toca e os irmãos servem a ceia, eu gostaria que você começasse a orar e apresentar diante do Senhor a tua vida, o teu coração, a tua mente. Apresentar diante do Senhor o que Deus falou com você essa noite. Apresentar diante do Senhor o quanto você precisa de Jesus. Amém? 1 Coríntios 11, 23, o apóstolo Paulo nos diz assim: porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: tomai e comei, isto é o meu corpo que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: esse é o cálice do Novo Testamento, no meu sangue, fazei isso todas as vezes que beberdes, em memória de mim. Então eu queria que você lembrasse do que Jesus fez na cruz.
Ele morreu na cruz, a justiça de Deus para todo aquele que crê. Ele é quem te justifica. Não tente se justificar, só peça perdão, se arrependa e produza frutos de arrependimento. Aleluia. Continue fazendo a vontade dEle. Ele te fez filho, Ele te fez filha. Você é um escolhido, você é uma escolhida do Senhor. Amém?